Estava aqui dando a edição no vídeo e ele ficou um pouquinho grande, uns 20 e poucos minutos. Quanto mais eu falar aqui, mais ele vai aumentando, tá? O vídeo tá grande pra caramba, eu sei, mas é por um bom motivo. Tem bastante informação técnica para quem gosta, para quem não gosta só mesmo assiste por alto, mas tem muito mais informações técnicas do que o habitual. Então, fica até o vídeo aí, vê até onde você consegue assistir de boa, não tem problema não, se está um pouco grande pode pular, mas ele é interessante. Então, deixa eu voltar lá pro vídeo com o meu outro eu de camisa e tudo. Antes desse vídeo começar, o tema desse vídeo tá entrando antes de um outro que vai sair na próxima, porque eu tava com a mesma camisa e tal. A não ser que dê uma doida, eu realmente não poste o outro que eu já tinha gravado. Mas essa sugestão de vídeo foi colocada aqui no canal no último vídeo que eu coloquei semana passada sobre a cabeça de pistão rolamentada e o guia de mola também rolamentada. Isso daqui é muito importante, esses comentários de vocês, para que eu consiga trazer, né, vários temas, abordar vários temas que são as dúvidas de você, para eu poder trazer vários conteúdos. Porque eu não quero simplesmente puxar eu mesmo um tema que eu acho que vai ser legal e que outras pessoas estão com dúvidas em outros assuntos. Então, nesse caso, esse tema foi sugerido, não foi sugerido, não, foi uma conversa, um bate-papo no comentário do último vídeo pelo Fabrício Roda. Então, ele conversou comigo e perguntou: Guri, se eu aumentar o peso do pistão, eu não vou aumentar a energia dele, isso não vai fazer quebrar a gearbox? A pergunta é muito boa, cara. Então, senta aí, ou fica deitado, não sei como você está me assistindo nesse exato momento, que eu vou responder a sua pergunta. Então, roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Guri, tá começando mais um Papo de Terça aqui no YouTube. Bom, como eu já falei na introdução, esse vídeo foi sugerido, né? Foi uma conversa que acabou surgindo. Então, para demonstrar esse vídeo, eu vou trazer uma velha conhecida de vocês, que é a gearbox da APS, que por acaso sumiu, desapareceu, tá aqui. Que já apareceu no vídeo das APS quebrando, que é essa daqui. Inclusive eu tenho duas, certo? Essa gearbox aqui, vou dar um disclaimer. Essa gearbox aqui, ela diz ser uma Silver Edge, mas não é. A Silver Edge tem escrito aqui, ó, Silver Edge. Dá para distinguir quem é e quem não é. Essa aqui não é, infelizmente não é. Apesar de ser bem dura, parecer ser bem resistente e bem pesada. É porque essa parte aqui é muito, bem bife, né? Bem grosso, bem pesado. Enfim, vamos lá. Guri, o que é que o Fabrício me perguntou? Se eu adicionar peso a um pistão, no momento em que ele está parado e ele volta, quando ele vem, ele não vai carregar mais massa. Sim, ele vai carregar mais massa. Então, quando ele bater aqui na frente da cabeça do cilindro, eu vou usar essa cabeça de cilindro aqui como exemplo. Elas ficam aqui, ó. Elas ficam presas assim. A única coisa que mantém elas presas são esse pininho bem aqui. E algumas tem algum revestimento aqui na frente para poder se apoiar na frente da gearbox. Mas boa parte é só isso aqui. E só isso aqui já basta, para falar bem a verdade. Já ficam assim. Certo? E isso aqui não é o nozzle, tá? O nozzle é outra pecinha que vai por fora dela. Então quando ele vem, ó, pá, ele bate aqui. A pergunta do Fabrício é muito boa, porque quando eu coloco o rolamento, eu aumento o peso do pistão, correto? Sim, eu aumento o peso, porque eu estou colocando mais coisas. Isso não vai aumentar o peso dele? Vai. Se aumenta o peso, logo eu vou aumentar a energia cinética. A energia cinética é 1/2 de mv ao quadrado. Então se eu aumento a massa dela, nem que seja por um pouquinho, eu vou alterar no final. Certo? Porém, a gente tem um balanço de energias, né? Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Então, para eu puxar um pistão pesado, eu vou dar duas versões aqui. Para eu puxar um pistão mais pesado, eu vou precisar de mais energia para poder puxar ele com mais velocidade. Certo? Então, das duas umas, eu vou precisar de um motor que ele gire mais rápido, mais forte, jogue mais energia no sistema, para que eu consiga puxar esse pistão com mais velocidade. Às vezes eu estou puxando ele, se ele for leve, o pistão é rápido, vai e volta. Se for pesado, ele vai demorar para ir e demorar para voltar. Então o primeiro ponto é esse. Se eu começo adicionando peso ao pistão, eu vou precisar compensar com o motor mais forte. É por isso que nós temos pistões como esse daqui, ó, da SHS, certo? Inclusive é um ótimo pistão, eu recomendo pra caramba. A SHS me patrocina porque eu só uso as peças internas de vocês. Ah, Guri, mas tu não é patrocinado pela SHS? Sou, mas poxa, é bom, é barato e dura para sempre. Eu mesmo uso nas minhas armas SHS, dura para sempre. E, cara, eu não tenho o que reclamar da marca. Para mim, é uma das melhores do mundo. Mas, lembrem-se, toda vez que você for comprar um produto SHS, procure ver de onde você está comprando. Porque alguns lugares vendem esses pedacinhos de plástico com metal falsos.
Tá? Então a gente vê algo que não condiz com a qualidade deles, pode ser falso, lembre-se disso, pode ser genérico, entrando na onda da SHS, até porque fazer essas caixinhas aqui é bem simples, né? Mas lembre-se de comprar em sites que já estamos acostumados a comprar, que você pode ter certeza que vai ser um produto original. Então é por isso que a gente faz esses cortes, ou então compra assim, eu recomendo comprar ele já feito assim, não é tão caro. Se você quiser fazer no seu pistão Ares, como já vi muita gente fazer para poder diminuir peso, ótimo. O Bernardo Vitoreira, o Jason também, eles já sabem um tamanho exato aqui que não vai afetar na estrutura e vai dar um bom pistão. Mas se você não quer arriscar, compra esse daqui. Inclusive é difícil fazer esses cortes aqui de forma certinha, sempre vai ficar um pouquinho errado, vai ficar uma merda de vez em quando. Às vezes os cortes não saem precisos, isso pode desbalancear o pistão. Guri, isso é um problema? Olha, você balanceia o pneu do seu carro? O carro anda sem balanceamento? Ele anda. O carro anda normalmente se o pneu não estiver balanceado, mas ele vai vibrar, ele vai tremer, ele vai desgastar. E é isso aqui. Mesma coisa. Desbalanceado, ele vai tremer, vai vibrar, vai gastar mais do que normalmente, mas ele vai funcionar. Então, para você que tem uma arma de alto setup, lembre-se desse detalhinho. Isso aqui não é tão caro não. É uma questão de uns 10 dolinhos, 50 reais. Eu estou chutando alto, tá? Esse aqui deve ser um pouquinho menos, uns 8, 9 dólares. Enfim, lembrando que 1 dólar é 5 conto, então 5 conto de erro, vamos lá. Enfim, é por isso que nós fazemos esses cortes. Alguns desses pistões eles são mais leves, ó, esse aqui é bem mais leve do que esse, mesmo cortado. Por quê? Porque esse aqui não tem o aço aqui pesa mais no pistão metal, porque o polímero é bem levinho. Inclusive esse daqui, ó, até com a cabeça do pistão, ele é um pouquinho mais pesado do que esse aqui, talvez seja só pela cabeça do pistão mesmo. Mas por isso que nós colocamos pistões aliviados para que o motor não precise de tanta energia, para que ele consiga girar com mais facilidade e acabe puxando a mola e jogando essa energia toda para a mola, ao invés de carregar o pistão com energia cinética. Até porque essa energia cinética vai trocar no final, vai ser né? Em outros problemas. Mas, como eu falei, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Se eu tenho um motor jogando energia suficiente e fica um pouco mais pesado, ele vai puxar? Provavelmente vai puxar. Mas ele vai jogar por exemplo, digamos que o motor, a grosso modo, pelo amor de Deus, não leve isso aqui como análise científica, isso aqui está sendo exatamente a grosso modo. Uma forma de só balancear e só fazer aquele clássico carrinho de compras, né? Se Matheus vai no supermercado, ele compra 2 caixas de leite, 2 laranjas e 2 kg de arroz, ele tem que chegar em casa com 2 caixas de leite, 2 laranjas, 2 kg de arroz. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, na engenharia é quase isso. Você sempre vai ter um balde de energia. O que entra tem que ser igual ao que sai, certo? Mais a perda de energia por calor ou por alguma coisa. Então aqui nós vamos fazer o seguinte. Se eu tenho um motor que, por exemplo, ele joga 12 joules para girar, o motor consegue jogar essa força? Consegue. Então, para ele puxar numa velocidade X, que deve ser velocidade ao quadrado, lembre-se, isso é um meio de mv ao quadrado. Então, essa velocidade ao quadrado vai dar um valor multiplicado pela massa, que é constante, um meio também é constante, então o que vai alterar é a velocidade. Então, se o motor consegue produzir 12 joules, né, o resultado de 1 meio da massa do pistão vezes a velocidade ao quadrado tem que ser igual a 12. Então, vou passar tudo para o outro lado, né, dividindo, multiplicando por 2, dividindo pela massa, e vai ficar só o V ao quadrado, passa a raiz para o outro lado. Então, a velocidade final desse pistão, né, a velocidade padrão dele vai ser exatamente a determinado pelo joule do motor. No caso é 12. Digamos, né, eu estou chutando aqui 12. Então a velocidade, digamos que a velocidade vai ser 2 metros por segundo. Estou botando aqui, 2 metros por segundo é a velocidade do pistão. Certo? Então, se por acaso eu coloco mais massa nessa equação, se a massa sobe, se eu aumento a massa, eu vou jogar essa massa para o outro lado, lembra? Eu vou multiplicar por 2, 1 meio de mv ao quadrado tem que ser igual a 12. Então 12 multiplica 12, 24 dividido pela massa. Se a massa é mais alta, quer dizer que o resultado final de v ao quadrado vai ser um valor mais abaixo do que o anterior. Então a velocidade vai ser a raiz quadrada daquilo ali, que vai dar um valor abaixo, certo? Do valor anterior. Então se digamos antes era 2 metros por segundo, agora, porque eu adicionei um rolamento, alguma coisa que pesou no sistema e que manteve o pistão mais pesado, a velocidade que ele vai percorrer vai ser de, por exemplo, 1,8 metros por segundo, certo? Isso vai influenciar na força do motor para ele puxar a mola? Não necessariamente. Só o que ele vai fazer é carregar o sistema mais devagar. Se o motor não tiver torque em baixa e sim torque em alta, né,
para você não sabe mais ou menos o que é isso, é o torque, né? Força vezes deslocamento, torque. Então, o motor ele tem um torque a partir de certo X de rotação. O seu carro funciona a 1000 RPM, mas a força, a velocidade, onde o motor tem mais potência é em 2000. Então, para quem tem carro automático, o carro geralmente fica oscilando ali 2000 RPM, que é o momento de motor tá mais forte, né? Ele tem mais potência para aquilo ali. Porque a curva, uma das melhores partes da curva de torque vai ser ali em 2000 RPM. Logicamente que 3000, 4000 ele vai dar mais, 5000, lógico, tá rodando mais, porém é que ela é a faixa de trabalho. Quando você tem um carro manual, você mantém mais baixo, o torque é um pouco mais devagar, tipo você engatar a quinta marcha a 30 por hora, você pisa no acelerador e ele não consegue andar. Ele fica bem pesado, por isso que tem as marchas. Então vai ser mais ou menos nessa situação, nesse rumo da questão do balanço de energia. Então o motor, se ele tiver força, se ele tiver o torque em muita baixa velocidade, ele vai conseguir puxar o pistão mesmo que devagar até o final do curso e voltar. Mas se o torque dele não for o suficiente nessas rotações abaixo, porque o pistão está deslocando mais abaixo, ele vai influenciar na rotação das engrenagens, né? Ele talvez só faça até uma parte do ciclo. Guri, isso é possível acontecer? Só eu botar um rolamento no meu sistema isso pode acontecer? Não pelo rolamento, mas sim pelo calço na mola. Se o seu motor estiver sofrendo muito para puxar aquela mola e você coloca um calço, dificulta muito mais o motor de girar por causa do calço, que a mola ficou mais pesada, do que realmente por causa do peso do rolamento. Então não tem tanta influência assim, não influencia tanto como a gente está pensando em questão de energia. Mas a grande pergunta é, essa energia, quando ela volta, ela é o suficiente para poder quebrar a gearbox? Olha, quanto mais pesado é o pistão, o ciclo de pancada que você aqui aguenta, diminui. Porque você tem a curva de ciclo para ter um objeto em fadiga, ela depende da força e da quantidade de vezes. Então, se eu tenho uma pequena força em muita grande quantidade, eu vou ter um ciclo de horas maior, um ciclo de coisa bem grande. Alguns materiais, inclusive, nem sofrem isso se a força for abaixo de tanto. Por exemplo, o ferro. O ferro é uma liga que você pode jogar, por exemplo, um valor X de newtons infinitamente cíclicos, porque chega um momento em que aquele ciclo ali não vai fazer ele quebrar, certo? Mas se você botar uma força de 10x, ele vai aguentar, digamos, 100 ciclos. Depois daquilo ali, ele vai quebrar por fadiga. Uma liga ferrosa. Né? Outras ligas de outros tipos de metais têm curvas de fadiga diferentes. E essa daqui não é ferrosa, né? Porque ela não enferruja. Então, pelo fato de não ser ferrosa, eu sei que determinado número de ciclos ela aguenta mais do que isso. Ela pode quebrar até se você bater assim. Determinado número de ciclos. Mas a questão é, se eu aumento o peso, eu aumento a energia, a pancada aqui vai ser um pouco maior, vai danificar mais cedo? Vai. Mas isso é ínfimo comparado à força que a moto está fazendo na própria... aqui, você aumentar um pouco a energia, lembra-se, tem que ter um balanço de energia. Se o pistão vai para trás com menos velocidade, quando ele for para frente ele vai com menos velocidade também. Então quando ele vai com menos velocidade também, a energia continua a mesma. Vai alterar alguma coisa? Talvez, porque eu vou ter menos resistência do ar, porque ele vai estar viajando um pouco mais devagar, isso vai trazendo outras situações. Então sempre tem uma coisa linkada com a outra. Se isso é realmente significativo, a gente tem que parar, pensar, analisar, jogar na fórmula, jogar num quadro e ver se isso realmente faz sentido, certo? Então, não posso afirmar que só por causa do peso de um rolamento eu vou acabar quebrando a frente da gearbox mais cedo. Gearbox mais topológicas, como a da GIG, que já são um pouco mais modificadas, que você vê um design diferente, elas tendem a suportar melhor esse tipo de fadiga, né? A gearbox com, por exemplo, da SCS, que ela é um pouco mais solta, porque ela é separada, né, consegue absorver melhor esse tipo de fadiga, diminuindo um pouco a força e tendo uma vida útil bem maior. Assim como gearbox que tem materiais bem mais resistentes, por exemplo, da Crytek, que tem material muito resistente e dura pra caramba, mesmo com design Toque Marui antigo. Certos truques também, na própria estrutura da gearbox, como aqui não tem, né, aqui e aqui, que são cortezinhos, são furos, que são chamados aliviadores de estresse, que nada na vida no mundo vai ser extremamente afiado em ângulo
reto. Tudo que você pesquisar na sua vida não vai existir, porque o ângulo mais pontudo e agudo é o que sofre mais tensões. Por isso que caixas d'água, tonéis, silos, todos esses negócios são redondos, porque quando é redondo ele consegue suportar melhor a carga, distribuir melhor a carga. Quer ver? Entre numa igreja antiga, numa construção antiga qualquer que seja, e olhe para o teto. Ele é arredondado. Quadrado, ele sofre muito estresse nas pontas. O redondo faz ele permitir descarregar melhor. Por isso que tem esses descarregadores de estresse aqui. Certas gearbox que não tem, elas tendem a trincar, porque esse ponto é o ponto de trinca. Não é necessariamente pelo peso do pistão, e sim pela própria engenharia da peça. É um assunto muito complexo, é bem difícil de entrar em certos detalhes. Mas, como eu falei, se vale a pena, tem que ser colocado numa forma, tem que ser analisado, e isso demora bastante tempo. Para falar a verdade, vou deixar aqui um relato de um professor meu da faculdade, o Paulo César Doval. Eu tive a honra de poder ter aula com ele sobre fenômenos de transporte, questões de transferência de calor, que é uma matéria que eu não domino, eu simplesmente abomino, mas com ele assim foi impecável. O cara, adorava a arma dele. Para mim foi uma honra ter sido aluno dele, até com um cara que tem um currículo tão grande como ter trabalhado ali pela aeronáutica, inclusive até no centro de lançamento de Alcântara, que fica aqui do lado de São Luís, né? Para vocês não sabem, eu sou de São Luís. Inclusive para você que hoje conhece a Embraer, que é uma grande empresa nacional de aviação e tal, tem um avião que foi fundamental para a Embraer poder estar aonde está hoje, que foi o EMB 120 Bandeirantes. Né? Vulgo Mata 15. Por que Mata 15? Isso é uma história antiga que meu pai contava, que dizia o seguinte, que nesse avião cabe ser mais ou menos 15 pessoas, então quando ele cai, mata 15. Esse avião, o Bandeirante, foram feitas algumas análises, né? Porque nós temos que fazer várias análises de questão da dinâmica do fluido. É muito difícil você estudar o que você não consegue ver. Então isso aqui você consegue ver o pistão indo para trás, para frente, aferir a velocidade e tal. Mas o ar, o vento, o calor, cara, é difícil de ver, é difícil de sentir, é difícil de aferir, é muito complicado. Por isso que é tão difícil, é uma matéria tão complicada. Eu não domino bosta nenhuma, não vou mentir pra vocês. Não domino merda nenhuma desse tipo de assunto. Mas a mecânica clássica me faz querer mais. Então, ele me contou o seguinte, falou assim, Matheus, que ele é meio carioca, é militar, então ele fala meio... Falou assim, Matheus, uma vez a gente fez o cálculo da questão de perda de aerodinâmica completa do Bandeirante. Poxa, a gente passa um tempão estudando pra cacete, porra, botando coisa, fazer aqui usando aqueles computador antigo que não se via pra porra nenhuma, não sei o que mais, antigo pra porra, estudando, passando uma equipe boa, trabalhando equipe boa, pra pegar todos os porquês, os pormenores, tudo que a gente chega numa situação, fala assim, olha, dessa forma aqui nós vamos ter que cortar isso aqui, vamos atribuir um valor a isso aqui e tal, para poder fazer condensar o cálculo mais velho, para poder ver a situação da questão da eficiência do próprio MB Bandeirante, da perda por temperatura da própria fuselagem. Só que a gente chegou à conclusão que a diferença de todo esse estudo todinho não serviu para porra nenhuma, porque a diferença era básica de 2% no avião que voa a baixa velocidade e turbo-hélice, então não adiantou de porra nenhuma. Então, fazendo as falas do Doval, né, para a gente calcular toda a massa de energia que pode ser ganha aqui para poder acertar, essa massa pode ser baixíssima, essa energia pode ser, a diferença deve ser tão baixa, mas tão baixa que não vale botar esse tipo de conta no papel só para chegar a um ponto, especialmente para uma arma de brinquedo que não é de altíssima performance, como um carro de Fórmula 1, por exemplo, que esses 2% num carro de Fórmula 1 é muita coisa, né? No 2% no avião de linha aérea grande porte como um Boeing 787 ou um Airbus A340, 330 vale muito, mas para um bandeirante pé duro não sei se vale tanto assim. Para uma arma de brinquedo talvez não. Então, com esse infeliz apontamento para vocês nesse climão bosta, nós encerramos aqui o nosso papo de terça. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Me segue no Instagram e no Airsoft também. Tá aqui embaixo do meu Instagram, guri.mateus, e no Airsoft é @guri_.
Me segue lá, eu sempre respondo todo mundo no Instagram. Não é só, eu já tô pegando a manha, esse aplicativo tá um pouco complicado. Mas espero vocês no próximo papo de terça. Eu sou o Guri, vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Valeu, falou!